Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao canal. Hoje a gente vai continuar falando sobre o reino protoctista e vamos falar sobre as algas. Então vem comigo que é depois da vinheta. Muito bem, as algas então elas fazem parte aí do reino protoctista, apesar de não terem muita semelhança evolutiva com os demais seres vivos que são os protozoários. De qualquer forma, as principais características que são relacionadas às algas é o fato delas serem eucariontes, então as suas células possuem um núcleo delimitado por carioteca, podem ser uni- ou pluricelulares, sendo que as algas unicelulares são flageladas, a maior parte delas possui flagelo para sua locomoção, já as pluricelulares podem ter diversos tipos morfológicos, vários formatos diferentes. Nós temos, por exemplo, algas filamentosas, que são longas, e algas folhosas, que lembram mais ou menos aí uma folha de alface. Elas são avasculares, isso significa que elas não possuem vasos condutores de seiva e também não formam tecidos verdadeiros. Isso significa que as suas células não são tão especializadas a ponto de formarem órgãos. Então elas têm diferentes células que desempenham funções específicas, mas não especializadas a ponto de formarem órgãos. Elas são autótrofas e fazem fotossíntese para produzir a sua matéria orgânica. E podem habitar água doce ou salgada, então podem ser dulcícolas ou marinhas, e o ambiente terrestre úmido. As algas, elas são muito importantes, tanto para a natureza quanto para os seres vivos. Então vamos falar um pouquinho sobre qual é a importância das algas. Muito bem, a gente pode usar as algas diretamente para alimentação. Então a gente come, por exemplo, sushi, que vem envolto com aquela alga nori, que é importantíssima, ela é muito rica em sais minerais e vitaminas. Mas ainda a gente pode utilizar alguns compostos das algas, como por exemplo, substâncias que compõem a parede celular de algumas dessas algas para produzir outros alimentos. O alginato, por exemplo, ele é utilizado para fazer sorvete de massa, por exemplo, porque ele é um espessante e ele evita a formação de cristais de gelo, dando aquela consistência macia para o sorvete. O agar e a carragenina, eles tornam um alimento um pouco resistente. Então, por exemplo, pudim, gelatina, que tem uma consistência um pouco mais resistente, levam esses componentes aqui na sua composição. O agar, ele ainda pode ser utilizado como meio de cultura para bactéria, que é utilizado em laboratório. Muito bem, os cosméticos, muitas vezes as pastas, os cremes, eles também podem utilizar dessas substâncias para dar consistência. As algas ainda são muito importantes na indústria farmacêutica, e para o meio ambiente elas são fundamentalmente importantes porque elas fazem o processo de fotossíntese e são responsáveis pela produção da maior parte do oxigênio atmosférico. Além disso, por serem base de cadeia alimentar aquática, são responsáveis pela maior parte da produção primária líquida dos ecossistemas. As algas ainda são relacionadas com alguns aspectos ecológicos que se tornam negativos para o ambiente, como a maré vermelha e a eutrofização. Então, por excesso de nutrientes nas águas, seja por ação antrópica, despejo de esgoto, fertilizante ou qualquer outra coisa, ou ainda decorrente de ação natural, essas algas proliferam e podem liberar toxinas e podem levar à morte dos seres vivos que vivem ao redor. Muito bem, existem alguns grupos de algas e eu tentei reunir aqui para vocês as principais características que são importantes a gente saber sobre cada grupo. Então nós temos as clorófitas, que são as algas verdes, que podem ser uni- ou pluricelulares, são elas que compõem os líquens. Elas também estão relacionadas com a formação dos corais. Então, algumas algas vivem em endossimbiose com os quinidários, que são os animais, os pólipos que formam os corais. São as algas as responsáveis por dar a coloração dos diferentes tipos de corais. Elas ainda são os ancestrais dos vegetais. Então, significa que as espécies vegetais evoluíram a partir dessas algas verdes. As diatomáceas podem ser unicelulares ou ainda podem formar colônias. Elas são interessantes porque elas têm um revestimento em sílica que forma uma carapaça rígida. Quando elas morrem, essa carapaça ali sedimentando no ambiente forma os chamados diatomitos, que são um material utilizado, por exemplo, para construir tijolos, para produzir tijolos ou ainda usado em filtros de água. Elas são algas que preferem água fria,
e são os maiores representantes do fitoplâncton, sendo então responsáveis pela maior parte da produção de gás oxigênio e produtividade primária. E são algas que não possuem flagelo. As dinoflageladas, ou chamadas de firrofita, elas são algas unicelulares e a maior parte é marinha, também compondo o fitoplâncton. Elas podem ser autótrofas e existem também representantes que são heterótrofos. Elas são responsáveis pelos fenômenos de bioluminescência e pela maré vermelha que a gente falou anteriormente. As crisófitas são algas unicelulares que também podem viver em colônias. Elas são as chamadas algas douradas e também compõem o fitoplâncton. Além disso, elas são algas que não possuem parede celular. As euglenófitas são algas unicelulares e elas são muito interessantes. As euglenas, elas podem se comportar de forma autótrofa ou heterótrofa. Elas possuem flagelos, são 2 flagelos, um mais escondidinho e um que se exterioriza, garantindo aí o movimento dessa célula. Mas na base do flagelo, ela possui fotorreceptores e ela detecta quando tem luz e quando não tem. Quando tem luz, ela faz fotossíntese. Quando não tem luz, ela se comporta como um heterótrofo. Além disso, são seres de água doce. Isso significa que ela precisa da ação do vacúolo pulsátil, como qualquer outro organismo unicelular que vive em água doce. Isso porque a concentração do meio interno da sua célula é maior do que a do meio externo. E por causa disso, a água tende a entrar por osmose. Então ela precisa da ação do vacúolo pulsátil para eliminar esse excesso de água. As rodófitas, que são as algas vermelhas, podem ser uni ou pluricelulares, sendo que a maioria é pluricelular. E elas são também de maioria marinha. São algas que vivem aderidas às rochas. E elas têm uma parede celular rica em carbonato de cálcio e é por isso que elas são chamadas de coralíferas. É um falso coral. E por fim, as feófitas são algas pluricelulares, marinhas e se caracterizam por poderem atingir grandes tamanhos, podendo chegar aí até 40 metros. Elas são realmente muito grandes. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução das algas, mas é muito importante que você tenha assistido antes dessa a aula sobre ciclos reprodutivos, onde a gente fala do ciclo aplonte, diplonte e o haplodiplobionte. Esses ciclos, eles resumem as formas com que os organismos conseguem se reproduzir. E aí vai ficar muito mais fácil de você entender essa situação aqui. De qualquer forma, as algas elas podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. De forma assexuada, as unicelulares, elas fazem uma simples divisão binária. Já as pluricelulares podem se reproduzir por fragmentação ou ainda por esporulação, na qual a alga produz um esporo que é chamado de zoósporo e ele se desenvolve produzindo um indivíduo adulto. De forma sexuada, a alga pode se dividir por 2 tipos de ciclo, que faz meiose zigótica e meiose espórica. A meiose zigótica é a meiose sofrida pelo zigoto. Então acontece o seguinte, nós temos 2 adultos que são haploides. Algumas algas, elas são haploides. E elas não formam gametas, mas elas se fundem. E nesse processo de fusão, a gente forma um zigoto diploide. Uma célula diploide pode sofrer meiose e formar células haploides. Cada célula que sofre meiose forma 4 células haploides, e é o que acontece aqui. E essas células então se desenvolvem e formam indivíduos adultos. Já no caso da meiose espórica, é uma meiose que leva à formação de esporos, que são células haploides. Ela é feita por um indivíduo chamado esporófito, que é um adulto diploide. Então, o esporófito produz esporos. Se ele é diploide, ele pode sofrer meiose e formar células haploides. Essas células haploides, os esporos, eles se desenvolvem e formam adultos haploides que vão produzir gametas, portanto eles são chamados de gametófitos. Esses gametas, eles fecundam, formam um zigoto que se desenvolve num adulto diploide novamente. Muito bem, e por fim, nós temos a reprodução sexuada por conjugação, onde ocorre a fusão aqui do material genético do núcleo da célula, que vai se desenvolver num outro organismo, e esse é um exemplo aqui de alga filamentosa. Muito bem, eu espero que tenha ficado claro. Esses são os principais conceitos que a gente precisa saber para fazer uma boa prova, e eu espero ter ajudado.
Agora não esquece, faz um print bem legal e me marca lá no Instagram. Um beijo e até a próxima!